E hoje estamos aqui com um cineasta, produtor, o cara das locadoras do Rio de Janeiro. Cavi Borges. Opa, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui podendo participar desse podcast. Estou muito feliz. Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou a Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E eu sou Cavi Borges. Eba! Ai, Cavi, que bom que você aceitou vir aqui no Godot. Veio aqui conversar um pouquinho da sua carreira com a gente. Pô, uma honra, sempre que vai ser muito bom poder divulgar. Vai ser um papo longo, né? Porque você faz muita coisa. Você é um cara... A gente vai ter que selecionar, né, as coisas, A gente vai ter que fazer por etapas, porque é muita coisa, é muita arte. Vocês editam ou é diretão? A gente, é editado. A gente edita também, então... mas a maioria das vezes é diretão. É diretão. Então... Aquele que tá preocupado. Aquele, será que vai falar uma pergunta polêmica, pelo amor de Deus? Não, tô tranquilo. Vamos lá, vamos começar então pelo começo. Redundância, adoro isso. Como começou esse amor pelo cinema? É da infância, é dos seus pais, de levar em cinema de rua? Conta um pouquinho aí como chegou esse amor ao cinema pra você. Então, a minha história é muito inusitada. Na verdade, eu não era do cinema, eu era do judô. Desde 4 anos de idade, eu lutava judô. Aos 7 comecei a competir. Aos 11 fui campeão brasileiro e comecei a me dedicar profissionalmente, assim. Viajei o mundo inteiro lutando judô. Meu sonho era ir para as Olimpíadas. Gente, tá vendo como o Cavi, ele é uma caixinha de surpresas? Em 96, teve a Olimpíada de Atlanta. Eu ia como reserva. E aí eu quebrei a costela nas vésperas da viagem. E aí fiquei deprimido, triste, assim, e a minha mãe me falou assim, Cavi, por que você não abre uma locadora? Ia ser uma locadora... Tipo, nada a ver, tipo assim... Ai, eu tô tão triste, eu vou abrir uma locadora. Na verdade, ia ser uma locadora de filmes de luta, que era o que eu entendia. Eu não entendia nada de cinema, eu só via esses filmes mais blockbusters, normais, Stallone, Schwarzenegger... Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 18 ou 19, por aí, não tô lembrando bem. Mas aí eu falei, ok, vamos nessa. Eu sempre fui empreendedor, desde sempre. Desde a época do judô, eu não tinha patrocínio, eu vendia camisa em competição, eu trazia kimono do Japão para vender, para conseguir grana. O produtor já estava na veia. Já estava lá desde o início. Quando eu resolvi abrir a locadora, ela tinha uma lojinha lá na Cobal. A Cobal tinha acabado de se transformar num lugar, além de um hortifruti, também um lugar com lojas e restaurantes. E ela tinha uma lojinha lá, tava vazia, ela me ofereceu. Eu tive a ideia de abrir a Cavídeo, locadora de filmes de luta, mas aí eu demorei 1 ano para conseguir abrir, porque eu não tinha os documentos. Eu mesmo resolvi tirar, porque eu não tinha grana para pagar um despachante. Nesse 1 ano que eu fiquei tirando os documentos, eu percebi que ali não ia dar muito certo uma locadora de filmes de luta. E tinha muitos artistas que frequentavam a Cobal do Maitá. Ali era um point do pessoal que depois do teatro ia para lá, as produtoras de cinema ali em volta. Eu percebi que se eu focasse numa locadora de filmes de arte, poderia se dar melhor do que uma locadora de filmes de judô. E aí eu comecei a pesquisar e aprender com os próprios clientes. Eles iam lá pedir os filmes. Tem filme do Fellini, aí tem filme do Scorsese, nunca ouvi falar. Aí eu anotava. É um lutador? Pesquisava, ia comprando, ia aprendendo. Assim, a locadora foi a minha escola. Foi ali que eu conheci as pessoas, foi ali que eu comecei a conhecer os filmes. Então, se você perguntar assim, onde começou a minha história com o cinema, foi na locadora, que ela ainda existe até hoje. Hoje em dia, ela fica ali nas Casas Casadas em Laranjeiras, é um espaço cultural, é uma locadora e uma biblioteca de cinema, tudo gratuito, mas durante 26 anos está fazendo a Cavídeo, foi muito bom, assim, dali que eu conheci as pessoas, abri a produtora, abri a distribuidora, fiz as festas, fiz os eventos. E era VHS? Começou com VHS, depois passou pra DVD, depois foi. Você tinha a promoção gente, a promoção da sexta-feira, tipo, leva com 3 certeza. aluga 3 fitas e ganha 4 de graça. Que saudade que eu tenho. Até hoje eu boto brincando, eu boto uns posts assim no Instagram, assim, alugue 3 filmes e devolva na segunda, mas não esqueça de rebobinar. Gente, eu vou repostar isso, por favor, eu preciso repostar isso. É muito bom. Sexta-feira, cara, era o dia, Era assim. o dia. E aí eu ficava muito triste que quando eu chegava, assim, depois das 7, assim, os melhores filmes tinham acabado. Aí ficava Tinha que assim... correr, tinha que chegar cedo. E a gente escolhia, não era por, sei lá,
Ou só você falava, sei lá, na televisão, no rádio, mas tinha os cartazes na locadora. Não, quero aquele ali na parede. Mas você já chegou aí na locadora do Cavi? Só passei na frente, assim. Poxa. Há muito Poxa. tempo atrás. Agora Porque a gente tinha vai ter que ir lá. Porque tinha as festinhas Sim, tinha as festinhas da Cobal lá, que eram Exatamente. bombadas. Quando Comecei a começou... perceber... Fala, desculpa. Não, nada. Quando começou essa questão, assim, de Netflix, essas coisas, assim, como é que foi isso? Porque... Não, então, já teve vários desafios que a gente superou. Mas foi assim. Lá atrás, quando chegou a NET, pela primeira vez que teve a cabo, o pessoal falou assim, ih, as locadoras vão acabar. E aí, não acabou. Algumas pararam, outras seguiram. Aí chegou a Blockbuster no Brasil. E vai fechar tudo, vai ser só Blockbusters. Aí passou, a Blockbuster fechou, a gente Cara, eu continua. tinha esquecido da Blockbuster. Aí falou assim, agora chegou a Netflix, vai acabar. Continuamos. Lógico que sim, hoje em dia, ter uma locadora de vídeo não é mais... Não dá mais grana, não dá pra viver mais disso como era. Ainda tem muita gente. A Cavideo ela é especializada em filmes raros, filmes que não tem no streaming. Por exemplo, eu fiz uma peça sobre o Fellini, Federico Fellini, italiano, diretor. Acabava a peça, o pessoal falava assim, mas onde eu vejo os filmes do Fellini? Não tem nas streams. Tem na Cavideo. A gente falou isso aqui hoje, né? Que essa questão de, essa facilidade de ter ali no Netflix, mas nem tudo tá lá. Não, muitas coisas antigas. Quem é muito cinéfilo, por exemplo, eu vejo 4, 5 filmes por dia às vezes. Nossa. Então eu assino uma plataforma streaming, em um mês eu já vi tudo, entendeu? Aí eu tenho que assinar uma outra. Então assim, é muito filme, ainda mais os filmes mais antigos, os clássicos, filme brasileiro. Não tem, os streamings trabalham muito só com filmes novos, entendeu? E quem é estudante de cinema, quem é mais cinéfilo mesmo, que quer ver filmes lá de trás, os clássicos, muito difícil, assim. Eu tentei ver filmes mais clássicos na época da pandemia, que eu falei, poxa, eu tô com tempo, eu quero assistir filmes que falaram na faculdade, mas eu ainda não assisti. Só que realmente eu tive essa dificuldade de caçar até no YouTube. Você acha às vezes no YouTube, mas daquele tudo mal editado, naquele corte. Às vezes não tem legenda, às vezes é uma versão meio ruim. Horrível, às vezes até gravado assim, né, do próprio monitor. É bem horrível. Lá na Cavideo hoje em dia, além disso é de graça, né? As pessoas podem, tipo uma biblioteca, as pessoas podem levar e devolver sem pagar. Só precisam ser sócios. Atrai muito estudante de cinema, colecionadores, pesquisadores. Então ainda tem um movimento, mas é muito específico, assim, não é o suficiente para viver disso. Mas hoje em dia a Cavideo ela também está se transformando numa produtora de cinema. A gente ganha dinheiro hoje não é mais com a locadora, agora é fazendo filmes, distribuindo filmes, lançando filmes. Produzindo filmes de outras pessoas também, né, que procuram vocês para fazer. E é isso que eu ia perguntar, assim, aí você vem de uma locadora, aprende porque a gente vive aprendendo, né? Sim. E qual foi o momento que você falou assim, cara, eu tô gostando tanto disso aqui, como deve ser fazer isso aqui? Como foi, assim, a primeira formiguinha lá, assim... Bichinho carpinteiro. Aquele bichinho ali que você pensou nessa ideia de fazer alguma coisa sua? Então, foi muito frequentada a locadora por estudantes de cinema. Aí eu comecei a namorar uma estudante de cinema da Estácio. Pronto, aí já era. Eu tenho um trabalho aqui. Então ela fazia curtas todo final de semana. Aí pra mim estar com ela, eu ia nas filmagens. E aí eu comecei a ajudar, assim, tipo, segura aqui. Não sei o quê. Eu falei, mas eu consigo comida pra equipe lá da Cobal, do restaurante, são meus amigos. Eu comecei a fornecer comida pros filmes. Aí eu trouxe uma câmera do Japão, viu? Fui lutar no judô no Japão, trouxe uma câmera digital, ninguém tinha. Aí eu emprestei a câmera. Aí deixava o pessoal pegar filme de graça pra pesquisar os personagens, os atores. E aí, quando eu me dei conta, sem querer, sem pensar nisso, eu tava ali produzindo os filmes junto com essa galera que eram os amigos da minha namorada, que estudavam ali na Estácio, na faculdade de cinema. E aí, depois de um tempo, assim, eu ajudei vários filmes. Eu sentado assim numa mesa de bar, assim, falei assim, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Eu tava correndo nas paineiras, fazendo Cooper, durante a semana, e um carro começou a me perseguir. E eu fiquei desesperado, achando que podia me sequestrar, me roubar, não sei, dando em cima de mim, não sei. Só sei que eu saí correndo, lá em cima eu me escondi, o carro foi embora, eu nunca soube o que era. Falei, estudava um filme. Tão engraçado que foi. A pessoa falou, por que você não faz? Falei, mas eu não sei mexer em câmera. Não, mas a gente tem um fotógrafo aqui que pode te ajudar. Mas eu não entendo de direção de arte. Não temos aqui uma diretora de arte que pode te ajudar. Resumindo, eles falaram que eu não precisava saber nada. Todo mundo ia me ajudar, as pessoas que eu tinha já ajudado já em outros filmes. Sim. E a gente fez esse curto chamado Sem Saída. Tem até no YouTube.
E Bora aí, lá, gente, pesquisa aí. que é um cara correndo, assim, sendo perseguido. Não era você? Não, então, eu até pensei em ser eu no início, mas eu rompi os ligamentos. Eu deixei de ir para as Olimpíadas. Aí, 4 anos depois, de 96, quando eu abri a locadora, também fui selecionado para ir para as Olimpíadas de 2000 em Sydney. Aí eu passei um mês no Japão treinando, assim, para as Olimpíadas. Aí no último dia o cara caiu no meu joelho, rompi os ligamentos. Aí de novo eu não pude ir para as Olimpíadas. Mas aí, de novo, aconteceu uma coisa boa no cinema. Em 96 eu abri a locadora. Em 2000 eu comecei a fazer cineclubes e eventos e comecei a fazer filmes. E aí foi quando... Isso na locadora, os cineclubes. Do lado da minha locadora eu abri um espaço anexo ali na Cobal, chamado Espírito das Artes, que era um espaço multimídia, que eu fazia festa, eu fazia cineclube, eu fazia teatro lá. Era um lugar, assim, uma sala grande, com um telão, com um palco, e a gente começou a fazer os eventos lá. Poxa, e aí, bacana. cada vez mais eu fui me envolvendo com as artes, né? Eu fui aprendendo, fui conhecendo as pessoas, e aí me envolvi com o pessoal de cinema da Estácio, comecei a fazer meus curtas. Em 2005, eu já tinha feito 4 curtas, assim, brincando, assim, sem achar que eu iria ser um cineasta. Nessa época, eu era um dono de locadora, produtor cultural. Era um cara que tinha uma locadora que organizava eventos. E eu percebi que esses eventos que eu fazia atraía público. E depois o pessoal ia na locadora. E aí a locadora começou a ficar muito conhecida. E o jeito que eu consegui divulgar a locadora era fazendo os eventos. Então, assim, também, de novo, eu comecei a fazer os eventos, não era nem pensando assim, quero fazer eventos cineclubistas, não. Era mais para divulgar a locadora mesmo, para conseguir atrair o público. Uhum. E aí eu acabei vendo os filmes que eu exibia, as mostras que eu fazia. E também foi uma escola para mim ali, entendeu? Eu mesmo organizei a minha própria escola de cinema com a locadora e depois com os cineclubes. E aí eu comecei a conhecer muita gente, e essas pessoas que eu comecei a conhecer nesses eventos que eu fazia foram as pessoas que futuramente se tornaram minhas parceiras. Hoje em dia, elas trabalham comigo fazendo filmes, tanto atores. Por exemplo, hoje vai ter o CEP 20.000, que é um evento de poesia, tem 30 anos ali no Sérgio Porto. Eu ajudei muito eles lá atrás, emprestando projetor de vídeo, emprestando filme. Hoje em dia, eles vão exibir um filme meu lá, comemoração de 30 anos. Então é uma troca, assim, por exemplo, eu ajudei muitos atores. Aí eu vou fazer meus filmes, eles trabalham nos meus filmes de graça. Por isso que eu falo que eu consigo fazer muito filme com pouco orçamento, mas por causa disso, eu tenho muitas pessoas que eu ajudei, assim, ao longo desses anos todos, que hoje em dia eu posso pedir ajuda e é uma troca, assim. Claro. E a gente consegue fazer muita coisa, assim. Unido a gente é mais forte, né? A arte é muito assim, né? A gente tem que se agarrar nas pessoas que estão perto da gente, que acreditam no nosso projeto. Total. Pra poder fazer acontecer. Aqui foi exatamente isso, assim. Eu cheguei pra Carol e falei, bora fazer um podcast. A gente vai falar sobre arte, que é uma coisa que a gente domina, né? Porque a Carol é professora de teatro, eu também sou formada nisso. Legal. Então, assim, bora falar do que a gente sabe e conhecer também gente, né? Porque a gente tem um networking aqui. Total. Você não conhecia a gente, conheceu por causa do projeto. Então, daqui a pouco a gente tá trabalhando junto. É isso. E eu acho engraçado que ele é super sincero, né? Poderia entrar naquela linha cult, né? Não, porque eu sempre apreciei filme francês. Não, a gente fez um cineclube filme pra... que é... Sabe o quê? Mas eu quero entender um pouco mais. Como você começou? Porque é uma cultura à parte, né? Sim. Tem palavras, né? É tipo uma sociedade secreta, cineclubistas, né? Tem uma amiga minha que é a Thaís, que ela também é super engajadora do cineclube e tal. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do cineclube no Brasil e que hoje em dia a gente está vendo crescer mais, ou a impressão? O que você diz sobre isso? O cineclube, normalmente, é um lugar de ver filme e debater os filmes, né? Que você, hoje em dia, vai ao cinema, você vê o filme e vai embora, né? Você vai não tomar um chopp, vai comer uma pizza. Às vezes você até debate no bar, né? Com os amigos depois. Mas o cineclube, não. Tem um foco, assim, mais, assim... de pesquisa, de cinefilia, de saber mais mesmo sobre o cinema, Normalmente vai o pessoal de cinema, né? Ou um pessoal muito cinéfilo. E aí debate sobre, vamos falar sobre expressionismo alemão, sobre a Nouvelle Vague francesa, sobre o neorrealismo italiano. Isso é difícil de você ver. Nas faculdades de cinema você tem acesso a isso. Mas, além disso, os filmes em si. Porque os cinemas não passam mais esses filmes, né? São filmes antigos, curta-metragem. Então, eu acho que o cineclube, a gente pode dizer também que virou um circuito off, assim.
um circuito, tem um off-Broadway, tem um off-cinema, né? O que você não vê nas salas de cinema, você consegue ver nos cineclubes. E é mais democrático, você consegue ver os seus filmes, você consegue ver documentários, você consegue ver filmes antigos, e aí você tem acesso a esses filmes. Antigamente, o cineclube, não existia faculdade de cinema, estou falando isso nos anos 60. Então, os diretores de cinema, eles se formavam nos cineclubes. Né? O Glauber Rocha, o Nelson Pereira dos Santos, esses caras todos frequentavam a Cinemateca do MAN. Lá eles viam esses filmes, depois iam pro bar debater, pensar, refletir. E aquilo ajudava eles a fazer os próprios filmes. Então é quase uma faculdade de cinema, mas informal, assim, né? Uma coisa assim que é semanal, às vezes é mensal. E eu ajudei, no início dos anos 2000, eu ajudei a criar mais de 20 cineclubes. Eu tinha um projetor de vídeo na época, que era muito caro, e ninguém no Rio emprestava. Eu era a única pessoa que emprestava os meus projetores. Aí eu abri o cineclube na Rocinha, no Vidigal. Corajoso também, né? Porque, é caro, é uma coisa. Mas assim, eu sempre achei que fosse ser legal, assim, até pra divulgar minha locadora. Eu emprestava os filmes, eu ia lá. O produtor tá sempre aqui correndo. Eu emprestava, mas eu sempre exigia que falasse da K-Vídeo, divulgasse a K-Vídeo e tal. Também era uma coisa também de uma troca, né? Então, esses cineclubes que foram nascendo, né, nos anos 2000, ajudou a criar uma nova geração assim, de cineclubistas. Os cineclubes eram muito fortes na época da ditadura. Passavam filmes censurados, tal. Era um lugar que o pessoal discutia política. Nos anos 2000 passou a ser uma outra cara. Os cineclubes deixaram de ter esse caráter político, passaram a ter uma cara mais social. O pessoal ia pro bar, beber. Às vezes o cineclube, depois do cineclube, tinha uma festa, virava igual o Cine Buraco que eu falei. Network. Não era mais tão político assim, como era nos anos 60, 70, por causa da ditadura. Já era um outro tipo de cineclube. E aí, nos anos 2000, teve um boom de cineclubes. Abriram mais de 300 cineclubes aqui no Rio. Nossa. Tinha no Odeon Cachaça Cinema Clube, que dava cachaça depois da sessão. Tinha o Mate com Angu, em Duque de Caxias. Tinha o cineclube do Nós do Morro, lá do Vidigal. Eu até fiz um... Você conhece todos? Eu ajudei todos, assim, não só emprestando projetor, às vezes emprestando filme, às vezes até patrocinando, assim, dando uma graninha para ajudar. E foi ali também que eu fui conhecendo mais gente do cinema também, né? E hoje em dia também voltou com tudo, assim, tá tendo muitos cineclubes, agora online também. E é difícil manter, né? Agora o cineclube não tem caráter comercial, né? Tudo de graça. Então as pessoas que estão fazendo cineclube têm que gostar muito, porque ninguém ganha dinheiro ali. Eu vi só que faz tem por um amor. edital da Rio Filmes, né? Então, você chegou a inscrever para... Escrevia. Então, agora tá tendo, graças a Deus, essa ajuda do governo, da Rio Filme, e alguns editais estão apostando nos cineclubes, que perceberam que os cineclubes são importantes, um lugar de divulgação de filmes também. Por exemplo, os curtas-metragens, onde você vai passar? Ou em festival ou em cineclube. Então tem uma importância, virou um circuito de filmes experimentais e de curta-metragem que não tem chance de passar no cinema. E onde as pessoas podem conhecer esses pontos de cineclube? Tem alguma página oficial do Cineclube Brasil? Houve uma tentativa de fazer uma associação assim, de cineclubes do Rio de Janeiro, assim, mas é difícil, assim, porque cada um mora num lugar, cada um tem um tipo de pensamento, cada um passa um tipo de filme diferente. Então, na verdade, na real, você tem que pesquisar. Como o meu universo é do cinema, assim, minha página, por exemplo, no meu Facebook, no meu Instagram, todo mundo ali é do cinema, é tudo muito fácil. Ele divulga lá, eu já fico sabendo, eu já divulgo aqui, eu já divulgo lá, já mando pra outra pessoa. Manda pra gente. Essas listas também que rolam também pelo WhatsApp. Manda pra gente que a gente até divulga, ajuda a divulgar também no Godot. Por exemplo, a terça-feira que vem vai ter o Cineclube Atlântico Negro, lá no Estação, lá onde hoje em dia eu estou trabalhando, que é um cineclube especializado em cinema negro. Entendeu? Com filmes com temática negra, por diretores negros. Rola uma vez por mês. Ontem rolou um cineclube do pessoal, Associação de Moradores de Botafogo, com um cunho assim, mais político. Eles fizeram a campanha lá do Lula, assim, ficavam na praça distribuindo filepeta. Eles resolveram fazer um cineclube para passar filmes para discutir política, né? Políticas públicas, filmes com teor político. E foi ontem, lotou. Então, assim, tem muitos, o tempo todo, assim. Online, então, nossa, na época da pandemia tinha tanto cineclube online. Eu também fiz vários, assim. Quero saber sobre esse seu trabalho lá na Estação Net também. Como é que é isso? O que você faz lá? O Estação Net era um lugar que eu fazia eventos de vez em quando. Eu fazia meus cineclubes, lançava meus filmes. E aí eu comecei a fiquei amigo lá dos donos do cinema, do Grupo Estação. E aí, quando veio a pandemia,
os cinemas fecharam, entraram numa crise enorme. Eu fiquei sabendo que estavam querendo fechar o Estação Então, Net exatamente Botafogo. isso que Eu aconteceu. Fiquei, nossa, apavorada. Eles ficaram devendo uma grana pro dono do espaço, né? Que o cara onde o cinema alugava o espaço para existir. E aí na pandemia, com o cinema fechado, atrasaram os pagamentos. Aí eles aproveitaram que atrasaram os pagamentos e entraram com uma ordem de despejo. Na verdade, os donos do lugar queriam tirar o cinema para fazer um prédio, porque hoje em dia dá muito mais dinheiro fazer prédio do que fazer cinema. E aí eles me chamaram, foi aí que eu entro. Porque eles sabem que eu sou uma pessoa que mobiliza as pessoas, que eu conheço muita gente, que tem muitos parceiros. Aí a Adriana Hatz me chamou para me ajudar a fazer uma campanha chamada Fica Estação, para não deixar o cinema fechar, não deixar o cinema virar mais um prédio, né, por causa dessa especulação imobiliária toda que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. E aí eu fiz todo um movimento, a gente conseguiu tombar pelo patrimônio histórico, no primeiro momento. Depois, no segundo momento, a gente conseguiu também, que eles não queriam renovar o contrato, a gente conseguiu, pela lei, que eles renovassem. E aí eu fui ficando lá. Hoje em dia, eles me deram uma lojinha que tinha falido, uma livraria. Aí eu abri um sebo de cinema lá dentro do Estação Net Rio. Faço exposição também. E eu comecei a ocupar, eu criei uma ocupação artística. Que a partir desse dia eu falei assim, cara, esse cinema aqui é muito mais que um cinema. É uma área de encontro, é uma área de convívio. Não é aquele cinema que você entra, vê o filme e vai embora. Você fica ali no saguão, tem um cafezinho, tem um evento rolando, tem um livro sendo lançado. Então eu comecei a elaborar uma ocupação artística que todo dia tem um evento lá. E aí um dia era lançamento de livro, outro dia era teatro, outro dia era performance, outro dia era show, outro dia era exposição, outro dia era pré-estreia de filme, outro dia era festa. E estou há 2 anos fazendo esses eventos. A minha função no Estação hoje em dia é fazer eventos. Além da programação normal que rola, todos os eventos que rolam à parte, sou eu que faço. E eu acabei eu não sou empregado do Estação, mas eu sou um parceiro, né? A Cavide e o Estação estão juntos ali. E eu pude usar o cinema para fazer os meus eventos também, lançar meus filmes. E ao mesmo tempo ajudar as pessoas a fazerem os eventos. Hoje vai ter 6 eventos lá, por exemplo. Ah, eu quero ir. Tem sessão da meia-noite, tem maratona de meia-noite até 6 da manhã, tem festa, que eu falei para vocês. Todo dia tem uma coisa diferente lá rolando. Hoje, por exemplo, vai ter uma sessão especial com um debate com a própria Patrícia Pilar, vai estar debatendo o filme lá, o Quatrilho, está tendo uma mostra que a gente organizou sobre os 60 anos da LC Barreto, que é a maior produtora do Brasil. Então, assim, para os cinéfilos, é uma casa, assim. Tem gente que vai lá, passa o dia inteiro lá, assim. E as festas que rolam lá, por exemplo, a sopa, né, que eu vi que a sopa rola lá uma vez por mês, do Babaioff. Isso. E é uma festa que é para artistas, né? As músicas, é toda nessa temática e pelo que eu entendi, você tá cansado, você quer assistir um filme, tá rolando um filme lá, como é que é? Fala um pouquinho disso. A festa é no saguão do cinema, né? Começa meia-noite, né? Mas teoricamente teria fechado. E a gente liga as salas, bota filmes diferentes em cada sala. Então as pessoas que estão na festa podem entrar nas salas. Tem gente que usa as salas para fazer outras coisas, para se pegar. Tem outros que vão para ver filme. E a gente normalmente bota filmes que tem a ver com a temática da festa. Às vezes a temática é, por exemplo, David Bowie, anos 80, aí só filme anos 80. Aí LGBT, aí filmes LGBTs. Então a gente vai também fazendo uma programação nas salas para linkar com a temática da festa, assim, tem dado super certo. Nossa, que tem bacana. Lotado. Falando em filme brasileiro, cinema brasileiro, o que você acha que precisa de os jovens para fazer e conseguir distribuir o seu filme? Vamos lá. Sobre a importância, queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância de cotas de telas. Entendi, é uma situação que a gente está passando agora, né? Porque o Brasil, a gente já tem, o cinema tem 3 momentos, né? Tem o momento da produção, da feitura do filme, da distribuição e da exibição. Na produção, a gente já está bem, a gente conseguiu criar um jeito, alternativo ou não, de produzir filmes, com o apoio do governo, sem apoio do governo, todo mundo sabe fazer filme. O grande problema atualmente é aonde passar esses filmes. São feitos 300 longas por ano e nem 60 entram em cartazes nas salas de cinema. O que são feitos esses 240 outros filmes que são feitos, entendeu? Então o problema atual do cinema está sendo a distribuição. Como fazer esses filmes chegarem às pessoas? Aí tem várias questões, né? Por exemplo, depois da pandemia, as salas de cinema perderam muita força para o streaming. Mudou tudo. A gente está vendo um momento agora, que é a cota de tela, que era uma lei que obrigava todos os cinemas a ter não sei quantos dias por ano de filme brasileiro. Com o Bolsonaro e com a pandemia, isso parou. Acabou essa cota. Essa lei
foi extinta, não foi renovada. Então, o que acontece? Isso acaba que provoca que 99% dos filmes que a gente vê no cinema são os americanos. 1% é brasileiro. É um absurdo, entendeu? Então, assim, precisa ter uma lei, que é essa cota de tela, que agora está tentando reaprovar ela, porque ela se extinguiu, de obrigar as salas de cinema, qualquer que seja, pelo menos, sei lá, alguns dias por ano passar filme brasileiro. Senão a gente vai só... É isso, entrou Barbie no circuito, todos os cinemas é só Barbie, entendeu? Aí você vai num shopping que tem 7 salas, as 7 estão passando Barbie. Não é possível, assim, tem que ter pelo menos uma sala passando filme brasileiro, uma passando filme europeu. Tem que ter uma diversidade, porque acaba que o dinheiro fala mais forte, né? Capitalismo, né? E aí a gente precisa ter leis para salvaguardar o nosso cinema. Na França, 50% do cinema francês e 50% do cinema estrangeiro. Na China, só entra 10 filmes americanos por ano lá, não pode entrar mais, entendeu? Eles acabam desenvolvendo os cinemas deles. Porque acontecendo isso, o que acontece? A gente não tem como lançar os nossos filmes, não tem como Fica difícil mostrar os nossos filmes. competir e ir pra certeza. uma grande, né, competição tipo Oscar e tal, com uma produção nossa, até porque a gente não tem como, a gente Salas acaba de não... cinema, né? E aí o que acontece? Os brasileiros não assistem os filmes brasileiros. A gente Essa só vê seria a filme minha próxima americano. pergunta, exatamente. Poxa. Porque tem essa coisa, né? Como fazer o brasileiro gostar de filme brasileiro? Se não tem espaço, como fazer? Qual é a dica que você dá? Então, pessoal, na minha locadora eu lembro uma coisa que me marcou muito. Um cara foi vender os filmes pra mim, isso nos anos 2000, início dos anos 2000, falou assim, ó, eu tô vendendo aqui uns filmes, mas tem esse aqui brasileiro, mas é muito ruim. Filme brasileiro não aluga nada. Ele falou assim, mas eu falei, mas por que não aluga filme brasileiro? Ah, porque a qualidade é ruim, o som é ruim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei, pô, não é possível, cara. Aí eu lembro que eu vi 2 filmes que me marcaram, assim, que foi o Central do Brasil, né, que filme assim que eu saí assim muito impactado, isso antes de eu abrir minha locadora, e o Baile Perfumado, que era um filme pernambucano, que tinha uma música do Chico Science assim na abertura. Eu saí tão impactado desses 2 filmes que eu falei assim, cara, não é possível que o pessoal não saiba que filme brasileiro é muito bom, eu acho que o pessoal não conhece. Eu vou especializar a vídeo em filme brasileiro. E a partir daí a minha locadora se especializou em filme brasileiro. Mas eu acho que é isso, as pessoas não conhecem o nosso cinema. Não tem hábito de ver filme brasileiro. Tem que ver desde criança, sabe? Igual na Europa, você leva as crianças da escola para ir no museu, ver os museus, ir nos teatros. Você vai formando desde pequenininho. Se a pessoa desde pequenininho só fica vendo filme de super-herói americano, lógico que quando ela crescer, ela vai querer ver esse tipo de filme. Então, assim, levar o cinema brasileiro para as escolas, levar os alunos, por exemplo, amanhã vão vários alunos do Pedro II lá no cinema de manhã ver filme brasileiro. A gente faz um projeto lá no Estação, na parte da manhã, de levar crianças para o cinema brasileiro. E aí, passar na televisão também, a Globo, em vez de só passar na tela quente filmes americanos, passar os próprios filmes brasileiros que ela produz na Globo Chega de Filmes. Lagoa Azul, gente. Pelo amor de Deus. E aí você conhecendo o cinema brasileiro, você vai começando a perceber que é um cinema maravilhoso. Tem muitos filmes. Lógico, qualquer cinema tem filme bom e filme ruim. Até os Estados Unidos tem filme bom e filme ruim. No Brasil também. Mas tem muito filme bom brasileiro que não é exibido. Mas eu acho que a gente tem medo de errar também, né? Porque, assim, como a gente não tem tanta oportunidade de fazer vários filmes, assim, pra poder ir testando e até fazer uma coisa muito boa, a gente tem que fazer uma coisa muito boa e tentar dar certo, sabe? A gente não tem muita margem pra erro. É porque fazer cinema, o cinema é uma arte muito cara, entendeu? Sim. A gente fica 10 anos capitalizando dinheiro para conseguir fazer o filme. E não tem muito mercado como tem nos Estados Unidos. Tem muitos estúdios lá, muitos patrocinadores. Aqui é muito pouco. Aqui a gente depende, às vezes, do governo. Uhum. Quando o governo agora, recentemente, passou a não apoiar o cinema, a gente entrou numa super crise. Ficou de 300 filmes por ano, a gente conseguiu fazer 80 só. Então, assim, a gente depende muito das iniciativas do governo. Isso não é bom. Porque vai que o governo resolva não mais apoiar o cinema, ferrou. Uhum. O cinema estava na mão da Ancine. Quando a Ancine fechou ou parou, tudo parou também, entendeu? Só os independentes que conseguiam. Então a gente tem que criar caminhos alternativos, é isso que a Cavídeo faz hoje em dia, de conseguir fazer filmes também não depender só de editais, não depender só da ajuda do governo.
tentar criar parcerias, associações com canais de televisão, associações com produtoras internacionais, pensar outros caminhos para fazer as pessoas, para a gente poder filmar. Porque assim, como você falou, né? Quanto mais a gente filma, a gente vai aprendendo com o erro, né? Ninguém sabe, já faz o primeiro filme, já é uma obra de arte. No meu caso, por exemplo, eu já fiz uma porção de filme, acho que ainda não fiz um grande filme ainda, estou aprendendo fazendo. Se você demora cada 10 anos para fazer um filme, é como você falou. O processo é muito lento, né? É muito lento, você não pode arriscar muito, você fica meio com medo de fazer uma coisa ruim, e aí acaba ficando meio preso, meio duro, não se arrisca, não experimenta, porque você aprende com a experimentação, né? No acerto e no erro. Por exemplo, no judô, quando você aprendia mais quando você caía do que quando você derruba, assim, né? Quando você perde a competição, caraca, eu tenho que voltar, tenho que treinar mais, tenho que melhorar essa situação. Tá. Quando você ganha, você vai comemorar e nem vai treinar. Nem vai olhar o vídeo, É, né? no cinema também é a mesma coisa. Você faz um filme ruim, mas talvez para você fazer um filme bom, você aprendeu fazendo 2 ruins antes. Você errou, viu o que você errou, melhorou para fazer depois um outro filme melhor, entendeu? Então você poder fazer muito filme, você poder filmar constantemente, é a melhor forma de você evoluir e aprender. Mas como o cinema é tão caro e tão difícil, isso acaba não acontecendo, entendeu? E os equipamentos pra gente aqui no Brasil também são muito caros, né? Pra você comprar o equipamento aqui, a galera dos Estados Unidos compra um valor muito mais acessível também. Então, assim, e aluguel de equipamento também é muito caro. E é caro hoje, na mesma comparação que era caro no passado, assim, porque a gente veio da questão do cinema de película, né? E eu quero até que você me conte um pouquinho, que você vai exibir filmes em película. Me conta esse processo aí, como... Então, não, assim, sendo sincero, hoje em dia é mais barato que antigamente. É porque hoje tem o celular, né? É, que eu acho que essa coisa do digital democratizou muito, assim, sabe? Vou dar um exemplo. Antes dos anos 2000, fazer cinema era uma coisa de rico. Pra você fazer um curta-metragem, você gastava R$100 mil com a película, né? Quando veio o digital, quando eu falo digital, é tanto o projetor, a câmera, a ilha de edição, os programas, para finalizar, para distribuir, o YouTube. Isso democratizou muito. E aí, uma nova geração começou a poder fazer cinema, que a gente chama de geração digital. Eu faço parte dessa geração. E aí veio o pessoal também das favelas, o pessoal também das áreas mais pobres, o pessoal do interior do Brasil. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer cinema. Antigamente, era uma elite, Rio, São Paulo, basicamente, entendeu? Que tinha grana, que tinha patrocínio, tinha um pai que era rico. Hoje em dia, não, qualquer um faz. Porque os equipamentos democratizaram, assim, não só baratearam, mas, por exemplo, ficaram mais leves. Uma câmera era uma coisa gigante. Hoje em dia, você filma com celular, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil fazer. Mas, ao mesmo tempo, isso também gerou um volume muito grande de coisa, de excesso de filmes também. Então, agora, o grande segredo é como é que as pessoas vão descobrir o seu filme no meio de 1 milhão de filmes ali no YouTube, entendeu? O que você tem que fazer para o pessoal ver o seu filme? Aí vem essa questão que eu falo da distribuição, da exibição, de pensar também formas de distribuir, de exibir alternativas. Aí vem os cineclubes, aí vem os eventos, as mostras, vem a internet, vem o próprio streaming também, que ajuda muito nesse sentido. Então o cinema está em transformação. Uma coisa muito legal que a gente tem que pensar é que assim, o cinema é diretamente ligado à tecnologia, né? Você faz filme usando tecnologia. Então quando a tecnologia evolui, né, avança, o cinema também... e muda, o cinema também muda. Então, hoje em dia é diferente o jeito de filmar, é diferente o jeito de ver o filme. Hoje em dia as pessoas veem filme no celular. Eu nunca imaginaria que as pessoas iam ver um filme inteiro no celular. As pessoas hoje em dia veem, a minha filha vê tranquilamente, ela nem... A pessoa no ônibus, tá aqui, ó. Tá no metrô, tá vendo. Com fone de ouvido, né? Isso, antigamente, ninguém acreditaria que fosse acontecer, entendeu? Sim, verdade. Então, tá tudo em mudança. E a película é uma coisa meio antiga, né? Uma coisa que ficou para trás, virou uma coisa meio nostálgica. E a gente, às vezes... Vintage. Exatamente. Então, quando a gente faz os eventos lá no Estação com projeções em película, no fundo é um diferencial, assim, é meio para atrair o público. Por exemplo, público jovem, que tem 20 anos pra cá, 20 e poucos anos, nunca teve experiência de ver um filme em película, porque na época que eles nasceram já era digital. E o barulhinho, gente, o barulhinho. É, tem o barulhinho. Aqueles riscados na tela, aquelas coisas. Eu escuto, coisas. assim, o barulhinho ainda. E aí tem lotado as sessões, a galera tem gostado muito, então a gente tem feito bastante sessões em 35. O Estação ainda é um dos poucos cinemas do Rio de Janeiro que ainda tem o projetor em 35, aquela máquina zona, assim, com aqueles rolos rodando, assim. Que funciona, então é uma coisa meio né? saudosista, meio vintage, meio... E os estudantes de cinema devem ficar loucos, né?
querem ver a máquina, né? Querem ir Com lá certeza. perto. Que é essa coisa física, né? Porque Sim. tudo virou meio online, né? Por É. exemplo, onde você guarda seu filme? Eu guardo numa nuvem. É, Antigamente você nuvem? guardava numa lata de filme, guardava num aparelho, numa fita, entendeu? Isso tá acabando. Então Não, tem essas questões e também. ainda tem essas questões de que pegou fogo, né? Sim, lá Cinemateca em São Paulo, né? Essa outra questão também é importante. O Brasil não investe em nada, né? Mas não investe muito na preservação, que é fundamental. Os filmes, eles vão se perdendo. Por exemplo, tanto na película quanto no digital também. A película até guarda, porque é uma coisa física, mas aí tem que cuidar. Depois de um tempo, tem que ter uma temperatura ideal, tem que ser um lugar ideal para guardar os filmes. E a gente não tem investimento nisso aqui no Brasil, entendeu? Requer um trabalho humano ali, né? Humano também, de catalogação, de espaço físico. É caro também preservar filme. Teria que ter editais também para preservação, para essas instituições. Lá nos Estados Unidos tem, né? A França tem. Você vai lá, tem os museus, todo filme tem uma cópia em película guardada bonitinha lá, tal, não se perde. Aqui tem filmes Isso que é você... história Total. de um povo, né? É. De um Sim, país. O cinema está diretamente ligado aos filmes, né? Você consegue contar a história do Brasil vendo os filmes que o Brasil fez, né? E se isso vai se perdendo, você vai esquecendo também do seu país, do seu Pagamento histórico. do pagamento histórico. Então, assim, é muito importante a gente pensar também nisso, que é uma outra questão, né? Tem a questão da produção, tem a questão da distribuição, da exibição e da preservação. São muitas questões que exigem um olhar, assim, do governo, das empresas, das escolas de cinema, das pessoas, para manter, né, a nossa cultura viva, né? Que ninguém esqueça que a gente fez, né? Um filme... Tem filmes que você não consegue ver mais, que se perderam, entendeu? Você ouviu falar, mas não consegue mais ver. Se você fosse Infelizmente. citar 3 filmes importantes da história do Brasil, assim, qual que você sugeria? Ai. Por exemplo, tem um filme que praticamente foi desaparecido, depois de reencontrar, chamado Limite. Que foi um filme cult, assim, feito nos anos 40. Foi um diretor que fez um único filme da vida dele. E esse filme foi encontrado 50 anos depois, foi restaurado lá fora, por grana de fora, do Martin Scorsese. E é um filme que virou uma referência, assim, de filmes de arte, né? Talvez tenha sido o primeiro filme de arte brasileiro. Que antigamente o cinema era muito ligado só a comércio, né? Tipo, fazer filmes para vender, ou fazer filmes de propaganda para divulgar aquele comerciante, aquele fazendeiro, esses filmes por encomenda. Esse filme foi o primeiro filme que o cara resolveu fazer um filme parecia quase como se fosse uma poesia, assim, filmada, entendeu? E esse filme virou uma lenda, porque ele desapareceu, nunca ninguém viu. De repente ele foi encontrado, foi restaurado, e agora você pode ver. Chama Limite. Você vê aonde? Hoje você Na vê Cavé? até na Cavide tem. Cavide Na tem. Cavé? Mas você também acha no YouTube, eu acho que tem no YouTube uma versão desse filme. Tipo, não, gente, só na Cavi. Na Cinemateca tem também. E de vez em quando passa na televisão, de vez em quando passa nos cinemas. Mas é um filme, assim, muito diferente, sabe? Você olha assim e fala, meu Deus, que filme é esse? Como é que ele fez isso nos anos 30, 40? Então, assim, é um filme muito impactante para quem faz cinema, para quem pesquisa cinema, sabe? Coisa meio de vanguarda, assim, não tem nem fala o filme. Só com imagem muito forte. Nem parece que é um filme brasileiro, assim, você acha que é um filme feito, sei lá, na França no início do século passado, assim, mas foi feito brasileiro, foi feito lá em Mangaratiba, com os atores brasileiros que nem existiam ainda, sabe? As mulheres, ser atriz era uma coisa difamativa, assim, a pessoa era chamada de prostituta, porque era mulher e não podia trabalhar como atriz, né? Era uma coisa meio... Carteirinha era de prostituta. Né? Isso foi mudando, né? Então esse filme acho que foi um marco, assim, que hoje em dia eu vejo, assim, que é um filme muito importante para as pessoas conhecerem, né? Aí tem um filme que me marcou muito, que eu até fiz um documentário sobre, é o Cidade de Deus, né? Eu acho que foi um filme, assim, que... Não tem como não pensar em Cidade de Deus, né? Quando a gente fala de filme brasileiro. É um filme que não só mostra um pouco a realidade brasileira, mas também foi um filme que trouxe os atores das favelas, que eram atores que não tinham muita oportunidade também, o cinema negro também, e ao mesmo tempo um cinema de qualidade, de ação, de comédia, que estourou no mundo inteiro, não foi só no Brasil.
E eu fiz até um documentário chamado Cidade de Deus 10 anos depois. Tá até na Netflix esse Eu filme. assisti. Os atores, quem é ator Eu assisti. gosta. Porque... E não atores, na verdade, né? Muitos não atores, né, no filme. Naquela verdade. época, eles eram muito jovens. Eles nunca tinham feito cinema, mas eles já tinham feito teatro, por exemplo. Muitos eram do grupo Nós do Morro, do Vidigal. Tinham pessoas de grupos. Inclusive, eles foram atrás de grupos de teatro das periferias, das favelas. Aquele grupinho de teatro que tem lá na Cidade de Deus, o grupinho de teatro que tem lá. Aí foram meio que pesquisando e chamando. E no início eram 400 atores, assim, jovens. E passaram por 6 meses de treinamento com a Fátima Toledo, com o Ruth Fraga. E dali selecionaram 200. E muitos seguiram, outros não. Meu filme fala sobre isso. O que aconteceu com esses atores 10 anos depois? É, né? de cortar o coração. Não esqueço, assim, tem... É bonito, assim, eu assisti. Mas é triste, né? E é bonito o filme, mas muito triste, sabe? Porque... Mostra a realidade, né? Mostra a realidade, sabe? De quem continuou na arte ali depois do filme foi pouquíssimo, assim, né? Seu Jorge... Roberta Rodrigues, Jonathan, e... a maioria. Não, e o pior, né? Assim, tipo, quando começou, eles nem sabiam que ia ser esse boom, né? Era só mais um filme. Aí escolheram, assim, tipo assim, vocês querem o quê pra receber? Tipo assim, acho que não lembro no filme, mas acho que o filme fala R$5.000 ou cota de bilheteria. Gente, a maioria quis 5 mil. Se tivesse pedido cota de bilheteria, tá todo mundo daria um dinheiro muito bom. Aí quando a gente escuta isso, assim, de caraca, gente, eles devem assim, tipo, ai, que burro, mas não dá pra saber se um filme vai fazer sucesso ou não. Não, esse filme, por exemplo, muito doido, que eu entrevistei o diretor, ele tinha certeza que não ia fazer sucesso, porque eram filmes com atores desconhecidos, era um filme muito violento. Ele achava que não ia bombar. E aí você não sabe o que acontece. E aí bombou no mundo inteiro. E as pessoas ganharam muito pouco dinheiro, né? Porque era um filme mais ou menos pequeno, assim, não era um filme gigantesco. Mas foi bem feito. Foi bem feito e tal, e deu certo. Foi uma inovação, né? Aquela filmagem inicial, aquela cena, nossa... Então, assiste, Lu, porque... A gente não sabe qual é o projeto da nossa vida que vai explodir também, né? A gente vai fazendo, né? Dentro do que a gente consegue fazer, né? Até porque a gente tá falando sobre isso. Sobre como é difícil, né? Então, assim... Não sei, a gente tem que... Não dá, né? Não tem a receita do sucesso do filme perfeito. O importante, eu falo pra todo mundo, o importante é fazer. Porque às vezes você deixa de fazer e aí poderia dar certo, ou um amigo seu que fez, deu certo você. Vou dar um exemplo aqui. Eu estudei com o Ian SBF, que é um diretor de estudava comigo na faculdade da Estácio, depois eu entrei na faculdade de cinema. E aí ele gostava muito de, vou fazer filme pra internet, Isso nos anos 2000 também, 2005. Pô, internet. Visionário. Como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai ganhar dinheiro? Eu falei, como é que você vai ganhar dinheiro na internet? Quem vai ver seu filme na internet? Vamos botar em festival, vamos vender pros canais de televisão, vamos pros festivais, vamos... Não, internet. Resumindo, o cara criou Porta dos Fundos. Ficou milionário. Porque ele visualizou isso e correu atrás disso e se dedicou a isso, pesquisou, entendeu como é que o filme era mais visto, o que tinha que fazer para o filme ser muito visto. Começou a pesquisar, ficou de ganhar dinheiro pela internet. Hoje em dia ele é rico, ganhou muito dinheiro, continua ganhando, porque ele visualizou isso antes de todo mundo e apostou numa coisa nova e deu certo. E eu... no meu jeito tradicional, assim, de festival, de cineclube, de cinema, não conseguia, mas assim, legal pra ele, isso mostra assim, quando uma pessoa acredita numa coisa, assim, quer fazer, tem que fazer, porque às vezes você não faz e depois outra pessoa faz e você se arrepende, né? Mas eu acho que você tem a sua característica também, né? Eu acho que você fez um nome no mercado também como diretor, como produtor, com a sua locadora. Não tô reclamando. Não. Tô falando que às vezes as oportunidades estão ali do seu lado. E a gente vê às vezes não consegue enxergar, né? Eu, por exemplo, agora eu fico atento a tudo, assim, qualquer oportunidade que chega, não, vamos lá, vamos fazer, vamos tentar, não sei o quê. Igual um polvo, né? Ainda falta um filme. Qual? Dos 3, né? Dos 3. Entendi. Então, tem muitos. Agora, no momento, eu tenho visto muito filme antigo brasileiro, assim, uma coisa que eu tenho gostado muito, assim, de ver filmes antigos para entender e para tentar melhorar. Assim, eu vejo muito, assim, olhar para trás para andar para frente, sabe? Pesquisar os mestres do cinema brasileiro,
que fizeram muitos filmes legais nos anos 70, 60, 80, que agora já estão mais velhos, que nem estão mais fazendo filme, e como que esses filmes podem ajudar a gente a aprender e fazer filmes melhores pra frente, sabe? Então, assim, eu tenho pesquisado muitos mestres do cinema brasileiro, Nelson Pereira dos Santos, que é um cara, assim, incrível, que pegava filme na minha locadora, eu nem sabia que ele era o Nelson Pereira dos Santos, ele ia lá todo humilde, esse filme aqui é bom, ele pedia dica pra mim, eu não entendia nada de cinema, o cara era o maior cineasta de todos os tempos do Brasil, criou o cinema novo, aí eu conhecer, tipo, por exemplo, o próprio Glauber Rocha, que é mais que todo mundo conhece, o Cacá Diegues. Essa semana a gente passou vários filmes lá importantíssimos no Estação, lá, nessa mostra ali, o Walter Lima Júnior. São diretores assim que hoje em dia estão com 80, alguns com 90, e tiveram uma história muito grande, assim, cultural nos anos 70 e 80, e agora estão um pouco esquecidos. Mas assim, eu, apaixonado por cinema que sou hoje em dia, eu acho muito importante ver esses diretores, entender o cinema brasileiro, né? Não adianta também só ver filme americano ou filme europeu, porque a nossa cultura é muito diferente. Então, assim, quando você quer fazer cinema, você é um realizador, quem vai te inspirar, o cinema que você vai conseguir fazer é o cinema brasileiro. Você nunca vai conseguir fazer um Titanic ou um Avatar, não dá pra fazer isso no Brasil. A gente não tem tecnologia, a gente não tem câmeras próprias pra isso, a gente não tem... Não tem grana, ou estúdios, ou mão de obra para fazer isso. Então a gente tem que se inspirar no nosso cinema, sabe? Conhecer os nossos cinemas para poder melhorar esse. A nossa cultura. Usar a nossa cultura. Nossa, assim, você vê, a música brasileira é a melhor música, compete com as melhores músicas do mundo todo, sabe? A nossa cultura é muito forte, mas o cinema precisa, né, melhorar, precisa evoluir, aprender mais. Mas eu acho que a gente não vai aprender só vendo os filmes americanos do Steven Spielberg. Você assistiu Barbie? Assisti. Eu assisto tudo. Eu acho que a gente tem que assistir eu assisto de tudo. Eu vejo todos os filmes que lançam no cinema. Aproveito que agora eu trabalho no cinema. Todo dia eu vou ao cinema. Outra coisa que eu acho importantíssimo, ver filme. Quem quer fazer cinema tem que ver filme. Tem que ver ruim, tem que ver bom, tem que ver tudo. Não, tem pra gente que realmente fica só naquela bolha porque de o que é filme bom pra francês. você pode talvez não ser pra mim. Então, assim, é bom esse debate. É bom a gente conversar sobre, né? Sobre estéticas, sobre... Entender até o que você não quer fazer. Exatamente. Tipo assim, não, esse tipo de filme eu não quero fazer. Não me atrai, não vou por esse caminho. Eu vou por esse outro caminho aqui, entendeu? Então, ver tudo. Ver filme bom, filme ruim, filme antigo, filme novo. Ver Barbie, ver Limite lá de trás. Tudo é importante. E eu quero saber como que funciona esses filmes de viagem que você faz. Que eu sei que você adora viajar pelo mundo e fazer filmes da sua viagem. E você comentou antes da entrevista que você faz o caminho ao contrário, né? Você grava e aí depois você monta o roteiro. Então, uma coisa que eu sempre gostei, assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Desde a época do judô, eu conheci países eu já fui na Romênia, Croácia, Japão, Coreia. A viagem sempre foi uma coisa que muito me inspirou, assim, eu volto das viagens cheio de ideias, cheio de vontade de fazer coisas legais, mais criativo. Então eu gosto muito de viajar e gosto muito de filmar. Falei, cara, por que não juntar as duas coisas que eu mais gosto, viajar e filmar? Então sempre que eu viajo hoje em dia, às vezes por motivos diversos, às vezes eu vou dar um curso, às vezes eu vou passear, às vezes eu vou lançar um filme, passar num festival, eu sempre levo minha câmera ou chamo alguém que tem câmera. A minha esposa é atriz, então ela sempre tá comigo também. E a gente sempre aproveita as viagens para fazer filmes. Qual a câmera que você usa? Cara, a nossa câmera é a câmera que a gente tem. Eu até brinco assim, qual é a câmera que você usa? É a câmera que eu consigo. Mas tem uma queridinha. Qual é a sua queridinha? Tem alguma? Não, a queridinha... Não, lógico, eu quero as melhores câmeras, né? Todo mundo quer uma câmera boa e tal, mas assim, às vezes não é possível. Por exemplo, essa viagem que eu vou fazer pra Holanda agora, semana que vem, eu vou levar uma GoPro. Uma câmerazinha que eu comprei na internet, trouxe da China por R$80. Na cabeça, vai fazendo assim, ó. Já filmei com celular, em viagem também. Quando eu tenho a oportunidade de ter umas câmeras grandonas, igual essas aqui, bonitonas, eu uso também. Mas eu acho que assim, não é a câmera que faz o filme. Quem faz o filme é a pessoa. Com certeza. Até tem uma frase da Maya Deren, que é essa artista que eu fiz uma peça, que ela fala assim, câmeras não fazem filme, cineastas fazem filme. Não adianta, por exemplo, você ter uma super câmera, se você não tem ideias boas, se você não for criativo, você não vai conseguir fazer filme nenhum. Se você for criativo, tiver ideias boas, tal, se você tiver uma câmera pequenininha,
consegue fazer um filme também, entendeu? Então acho que o mais importante é a ideia na cabeça, não é só a câmera na mão, né? Aí você tava falando da câmera que você leva. Você sempre Então, depende da define situação. na viagem. Eu, por que você exemplo, vai tem uma fazer. amiga minha que mora na Holanda lá, que vai estar lá esperando a gente, que ela tem um super iPhone. Se eu puder, eu vou usar a câmera dela. Se não der, eu tô levando minha GoProzinha pra garantir. Mas esses filmes que a gente faz, a gente vai filmando nessas viagens. Eu falo assim, cara, quando que eu vou estar na Romênia de novo pra filmar um castelo do Conde Drácula? Nunca. Quando que eu vou estar em Portugal pra filmar um castelo feito de ossos humanos? Não sei quando. Aí eu fui filmando isso e usei no meu filme de vampiro que eu fiz, chamado Não Sei Quantas Almas Tenho, que vai lançar em breve nos cinemas. Mas Então- você gravar áudio também Então, às vezes, o áudio a gente deixa a gente cria no Brasil depois, ou com narração em off, ou dubla, ou já gravei com áudio também. Eu fui para Portugal, fiz um filme chamado Fado Tropical. E eu não consegui um técnico de som, aí eu aluguei o equipamento de um amigo meu, ele me ensinou a mexer e eu mesmo dirigi o filme e fazia o som do filme. E aí você pega quem tá contigo na viagem, a pessoa aparece ou só imagens Às vezes de... pessoas que... Não, eu normalmente tenho uma ideia, né? Assim, um foco, assim, vamos filmar isso. E aí, às vezes, eu chamo pessoas que moram lá, amigos. Por exemplo, eu estive na Paraíba agora, num festival. Aí eu queria filmar lá uma cena. E eu não tinha câmera, não tinha nada. Aí eu liguei pro amigo meu da Paraíba e falei assim, que estudava cinema, eu falei assim, você tem algum estagiário, algum amigo seu estudante de cinema que poderia acompanhar a gente na filmagem? Aí ele conseguiu um garoto novinho com uma câmerazinha, ele virou nosso câmera, ele virou meio um estagiário nosso e foi ótimo. Ele filmou super bem, deu tudo certo, foi de graça, inclusive, nem gastamos dinheiro. E a gente aproveitou o garoto que estava lá, por exemplo, foi para Portugal. Aí eu lembrei que um amigo meu que estudou comigo cinema, na Estácio, ele estava morando em Lisboa e ele era fotógrafo. Aí eu chamei ele para fazer esse filme que eu filmei lá. Aí já tínhamos um câmera lá em Portugal já, que era esse meu amigo. Então, todos os lugares do mundo que a Vi tem Qualquer coisa a contato. gente liga pra ele. Mas pegando esse gancho do seu novo filme de terror ou horror, eu queria que você falasse um pouco. Sabia? Existe um nicho muito forte do Brasil nessa questão de filme de terror, de horror. de gênero, de- E assim, a gente não sabe, cara, de tanta coisa que tem, que o Brasil, a gente... Mal divulgado, né? Acho que realmente não tem espaço, né? E o Brasil é conhecido, assim, com as comédias. Eu queria que você falasse também que existem outros gêneros no Total, Brasil. Fala um pouquinho. Não, acho que tem uma nova geração que está dominando cada vez mais os efeitos, as tecnologias, tanto assim de filmar, de pós-produção, de finalização de efeitos especiais, que hoje em dia a gente tem acesso na internet ou nos programas que a gente compra. Então estão surgindo muitos filmes de terror, assim. O meu não é de terror, não. O meu é de vampiro, mas é um filme de amor. Mas que tem um vampiro. Entendeu? Não é um filme de vampiro tradicional, assim, que tem morte. A primeira morte é quase 1h30 de filme só. Antes de lá, é um filme filosófico, um filme meio cabeçudo. É um vampirinho do assim. bem. É um cara que, na verdade, considera... Ele é um vampiro, mas ele considera ser vampiro uma maldição. Porque ele nunca morre, né? Ele vive eternamente. Então ele vai vendo todos os amigos dele morrerem, a família dele morrer, e ele acha isso ruim. Aí ele se apaixona por uma mulher, só que ele não quer que ela sofra o que ele sofre. Então ele deixa ela morrer, ele não transforma ela em vampira, mas ele vai reconquistando ela em cada nova encarnação dela. Quando ela renasce em outro corpo, ele vai lá e conquista ela de novo. Aí ela morre, ela conquista. Então ele vai reconquistando ela em várias gerações. E o filme fala desse vampiro, que é um escritor, assim, meio deprimido, assim, triste. E ele não quer mais ser vampiro, mas é uma maldição. Mas aí, no meio do filme, ele resolve transformar ela em vampira e ela vira uma vampira do mal. Enquanto ele é um cara do bem, que nem mata a pessoa, ele come só... É uma história maluca, assim. Gente, é tipo uma série, né? Mas sobre filme de gênero, né? Cara, a gente tem muitos festivais de cinema fantástico aqui no Rio, né? No Brasil também, de terror. Você vê muitos filmes maneiros, assim, rolando. Só que é isso, o pessoal tem um certo preconceito, assim. Já tem preconceito de filme brasileiro. Filme brasileiro de terror, mais ainda. Porque, assim, a gente acaba comparando com o cinema americano, né? O cinema americano já faz isso há muito tempo. Então, eles têm muito mais canja, assim, pra fazer, expertise, know-how. Então, assim, é isso. A gente não dá pra gente querer copiar o cinema americano. A gente tem que fazer o nosso cinema de terror, o nosso cinema de ação, o nosso cinema de suspense. Sempre que a gente tentar copiar
um filme americano, a gente nunca vai conseguir se fazer igual, porque a gente não tem técnica, nem Base, né? grana, nem... Então, eu acho que o pessoal está começando a entender isso e fazendo nossos próprios filmes de terror, assim, sabe? E acho que aos poucos está ganhando, assim, público está conquistando. As pessoas estão descobrindo que o Brasil também faz filme de terror. Que a gente tem desde a época do Zé do Caixão, né? Foi meio pioneiro. Que foi o pioneiro, E hoje em né? dia tem vários diretores que estão fazendo, assim, entendeu? E ele é muito respeitado lá fora, né? Sim. Muito mais, porque aqui a gente só conhece como Zé do Caixão, que na verdade é um personagem, né? Ela é Coffin Joe. Lá ele é cult. É. Porque é isso, lá tem um público muito grande de terror, muito maior que aqui. E eles gostam de se conhecer os terrores do mundo inteiro. O terror italiano maravilhoso. Por exemplo, sábado agora, eu vou passar um filme italiano do Mario Bava, que é um diretor italiano, assim, já morreu, super cult, que ele fez vários filmes de vampiro, chamado Planeta dos Vampiros. Vai passar meia-noite no cinema. E esse filme dele, e esses filmes do Mario Bava, que já fez mais de 30 filmes, ele influenciou os Estados Unidos. O Sexta-feira 13 é copiado dos filmes dele, aqueles filmes de acampamento, que vai vários jovens para um acampamento e começam a morrer aos poucos as pessoas, esse pânico, tudo isso aí é muito influenciado desses filmes italianos dos anos 60 e 70, você vê, a gente nem sabe disso. Então, antes dos Estados Unidos já tinha a Itália fazendo filme de terror, e aí os Estados Unidos vem, pega, copia, recria do jeito deles e aí passa a ser o Pega a dono. receita, né? Eu É. sinto muita falta de ter uns festivais, assim, com tema. Tipo assim, aqui só vai entrar filme de terror. Pô, mas a Aqui- gente faz lá no Estação Direto. Vai ter agora em outubro, a gente fez uma mostra no ano passado chamada Terrível, que é uma mostra só de terror. Cara, lotou, foi um sucesso. Não, mas tipo assim, pra gente produzir o filme pra poder competir, Entendi. sabe? Ah, fazer É, não, festivais, se você- né? É, Festivais. Se você festivais. pesquisar, você até acha, não tem muitos. Por exemplo, eu tô tendo dificuldade de passar esse filme meu do Vampiro nos festivais. Porque enquanto tem festivais de filmes normais, né, tem mais de 200, de terror tem 10, 5. Então falta desenvolver um mercado para esse tipo de cinema, entendeu? Falta estimular essa galera a fazer esses filmes. Que é isso, a gente precisa fazer, a gente precisa mostrar, a gente precisa vender. Ter tem. Falta as pessoas verem e Falta saberem. divulgação. Como eu falei pra vocês, a gente até faz, mas como fazer esses filmes chegar às pessoas? Esse é o nosso ponto fraco, a distribuição e a exibição. E outra coisa também, né? A questão de ficar muito concentrado na Zona Sul, né? Assim, Também outro problema, que a sério. gente faz pra trazer esses novos... formar novos cinéfilos cariocas, assim. Que é Sim. como você falou, né? Acho que o cineclube é um caminho, né? Total. Não, então, existe, por exemplo, na Baixada Fluminense tem um movimento chamado Baixada Filma, que é uma galera muito maneira que tá filmando direto. Mas é isso. Se é difícil pra gente na Zona Sul, pra eles é muito mais. Para eles poderem ver esses filmes que eu passo no estação, eles têm que pegar metrô, trem, ônibus, voltar para casa, chegar às 3 da manhã em casa. Então é muito complicado. O ideal é que eles tivessem os próprios cinemas deles lá. É. Tivessem os próprios cineclubes deles lá. Mas para isso precisa de incentivo, precisa de apoio. É. Quando não virou igreja, porque cinema de rua, no Rio de Janeiro, Quase acabando. eu acho que só tem aqui pouquíssimos. na Zona Sul, eu acho. É. Mas chegou a ter 1000 salas de cinema no Rio de Janeiro, assim, se você ia na Tijuca, tinha uma praça lá com 7 cinemas, Era todos minha fecharam, entendeu? Quando você ia lá na Baixada Fluminense, tudo virou supermercado, virou igreja. Tem que agora tentar reverter isso. Os cineclubes é uma saída, é um primeiro passo, assim, né? Porque é mais barato, mais simples. Mas o ideal Aqui, a galeria onde a gente tá era um cinema. era, sim, aqui embaixo. Azteca. Azteca, eu tenho fotos, é maravilhoso. Eu cheguei a vir ver filme aqui, agora é Caixa Econômica, né? Tô doido. Na Cinelândia, É, a só ilha tem dos uns- cinemas. Só tem o Odeon tem o que só Odeon. abre de vez em quando. É. Eram mais de 15 cinemas ali, tudo virou igreja, tudo A O minha Odeon infância também, era- o pessoal tava querendo fechar uma época, É. né? Então, o Odeon, na verdade, ele não tá aberto. Ele tá fechado, ele só abre por demanda. Se você vai lá, quer fazer um evento, aí você paga lá 14 mil reais por dia, e aí ele abre, por exemplo, o Festival do Rio abre o Odeon. Pra Barbie agora eles abriram o Odeon, mas o Odeon, o dia a dia dele é fechado. É Ele 14 abre mil de reais. vez... É, muito caro. Meu sonho é fazer Aqui- uma exibição no No Odeon. Odeon, Não né? tinha noção ainda de quanto era. Então, antigamente era bem mais fácil. Hoje em dia, pagou, passou. É tudo dinheiro, entendeu? Cara, Esse é o minha problema. vida foi de assistir filmes ali na Cinelândia, assim, tipo...
minha mãe ia trabalhar, né, e me levava, tipo, na hora do almoço a gente ia, né, onde agora é o Teatro Riachuelo, ali tinha Palácio. Era Palácio 1, 2 e 3. Eu vi muito filme ali também. E também em Ramos, tinha um cinema lá em Ramos, Bom Sucesso, que eu ia muito com meu avô que me levava. Então, minha infância foi consumindo cinema de rua, assim, né? Até porque cinema de shopping não tinha, quase. Não tinha esses filmes, não né? Tinha. Até, por exemplo, estavam lançando muitos shoppings, né? Em todos os lugares do Rio, até na Baixada, até na Zona Norte e tal. Mas aí, quando abre cinema, é só esses cinemas de shopping que é só passando Barbie, Marvel, essas coisas. Então, assim, continua problemático pro cara que faz cinema e mora na Baixada, que o cara quer mostrar o filme dele, o cara que quer ver outras coisas. Ele acaba tendo que vir pra Zona Sul. Lógico que a internet hoje facilitou, né? Você consegue baixar qualquer filme. Mas uma coisa é você ver sozinho em casa, outra coisa é você ver com a galera, encontrar as pessoas. Não, ver a reação das pessoas, né? Isso não tem preço. A pessoa assistindo o seu filme, né? Poxa, é um sonho, né? E os cinemas não abrem espaço para essa galera alternativa. Exemplo, se esses cinemas abrissem um horário, sei lá, amanhã, os cinemas de shopping para o pessoal do cineclube, mas não, geralmente o cineclube acontece numa praça, na biblioteca, que a biblioteca abre espaço. Que não é um lugar, assim, apropriado, mas é o que a gente tem e a gente faz porque a gente quer fazer, né? Sim. Então, que bom que você veio, que bom falar sobre cinema. Acho que a gente ficaria aqui a tarde toda, horas e horas. Mas eu queria, para finalizar, uma dica, algo que não pode faltar num novo filme, desses novos cineastas que estão surgindo, novas produtoras, algo para não desista do cinema brasileiro. Então, na verdade, assim, o que eu posso contribuir, assim, o que eu exatamente faço, é fazer. Assim, não ter medo de realizar, de fazer, porque as pessoas às vezes ficam muito assim, não sei se tá bom ainda, não sei se meu roteiro é o roteiro ideal. Faz, porque você aprende o cinema, por mais que você faça faculdade de cinema, você pode estudar em casa, tal, você aprende fazendo, você aprende no set de filmagem, é ali que você descobre as coisas, que você erra, que você acerta, você vê como é que funciona melhor, pior, como é que tem que fazer. Então, por exemplo, isso que vocês estão fazendo aqui, vocês devem estar aprendendo muito, sim, e vão continuar aprendendo, e vão passar por situações diferentes. Por exemplo, a gente acabou de falar da continuidade, tal, isso tudo é prática. Entendeu? Então, assim, fazer é muito importante, independente de ter patrocínio, de não ter, e gostar do que faz, né? Eu acho que o mais importante é você amar o que você faz, porque, assim, as dificuldades sempre estão aí, né? Sempre acontece. Até com dinheiro tem dificuldade. Se você não gostar muito do que você faz, você acaba desistindo, você acaba desanimando. Tem um momento que tá tudo errado, que ninguém quer ver teu filme, não entra em nenhum festival. Meu filme é muito ruim, eu não dou pra isso. Aconteceu isso comigo. Eu fiz 5 curtas, e meus 5 primeiros curtas não passaram nenhum festival. Eu falei, cara, não dou jeito pra isso, eu vou desistir. Aí eu resolvi fazer o 6º. E o 6º filme bombou. E a partir daí, mas eu comecei a entender que eu tinha feito errado, não tinha divulgado direito, não tinha escrito em tantos festivais assim, tinha botado em 2 e 3, não entrou, já tinha desistido. Então é assim, insistir, seguir em frente, continuar. As dificuldades acontecem para todo mundo. Às vezes também tem crítica, né? Aí chega uma pessoa que entende, aí fala mal do seu trabalho, aí você já acha assim, meu mundo acabou. Meu Deus, não sirvo para nada, que eu fiz, gastei tanto tempo, ficou horrível. Eu acho que é seguir em frente, acreditar, seguir seus instintos, seu coração, fazer o que você gosta, né? Eu acho que quando você faz o que você gosta, por mais que dê problemas, no final dá certo. Por exemplo, a Cavite, a minha locadora, tinha tudo para dar errado. Eu não tinha organização nenhuma, não tinha controle nenhum, era uma bagunça, todo mundo ia lá, entrava, saía, pegava, sumia e tal. Mas eu gostava tanto, mas tanto do que eu estava fazendo ali, aquilo ali era a minha vida ali, que a coisa dá certo, sabe? Você faz a coisa dar certo, porque você ama aquilo. Você precisa daquilo para você ser feliz, entendeu? Então, assim, quando você gosta do que você faz, vai dar certo. Pode até demorar um pouquinho. Às vezes você tem que ter um pouco de paciência e tal, às vezes é isso, mas acaba dando. Então, assim, é insistir, é fazer as coisas que você ama, poder, hoje em dia, trabalhar com o que você ama é um privilégio. 90% dos brasileiros trabalham coisas que não gostam para se aposentar, para depois fazer uma coisa que gosta. Eu, por exemplo, fazendo cinema, eu já faço agora, eu não quero me aposentar nunca.
Eu quero ficar até 100 anos fazendo filme, fazendo meus projetos, fazendo meus cinemas, minhas coisas, porque eu adoro, entendeu? Quando eu vou trabalhar, pra mim é um prazer. Eu nem me sinto trabalhando, pra mim eu tô sempre me divertindo, tô sempre feliz, assim. Então eu acho que esse desejo, que eu acho que não é o segredo, eu acho que é o jeito que tem que ser, sabe? De você encontrar o que você gosta, né? Que às vezes é difícil também, se demora, às vezes, encontrar o que você realmente te dá prazer. E a partir dali ir com tudo. E com tudo pra frente, acreditar que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Cair, levantar. No judô é muito isso, né? Você cai, levanta. Você aprende, a primeira coisa que você aprende no judô é cair. Depois que você aprende a dar a queda. E na vida é um pouco isso também, né? Quantas vezes você cai, quantas vezes você perde, quantas vezes você erra. Mas aí você segue e as coisas começam a dar certo, e tem uma hora que dá certo. E você vai. Pô, Cavi, agora eu tô com vontade de levantar daqui e sair gravando. Fazer meu filme Vambora, logo. já tá gravando já. Ó, a gente vai te dar um presentinho pra você Oba. não esquecer da gente. Tá aqui. Pô, não vou esquecer. Não. Espero que você goste. Pô, demais. Caramba. Será? Posso abrir? Pode? Cuidado que é de vidro. Caramba, que show. Uma cachaçinha. Parece até uma... Eu lembrei assim, pareceu um dos filmes de vampiros aqui. Aí, ó, pro seu fórmulas próximo secretas, filme, assim, pro ó. próximo Os filme. artistas. Já vai estar na locação já do meu próximo filme Os já. artistas que vêm aqui, eles já olham pra isso e falam assim, cara, isso aqui eu vou usar quimicamente, óbvio. Com certeza, maravilhoso isso. Ó. É uma Essa cachaçinha de garrafinha. Paraty. Pô, sensacional. Cavi, Muito obrigado. muito obrigada a você Obrigada. por ter vindo aqui. Agradeço. Foi um prazer conversar contigo, aprender contigo. Eu tô, né, com a minha produtora agora, tá bem recente. Então, assim, eu adoro conversar com as pessoas que já trabalham com isso há mais tempo e trocar e aprender e pedir ajuda também, porque a arte é difícil, né? É a troca, pô. Então, assim, foi muito importante pra mim. Poxa. E honra. que bom, de verdade, tô muito feliz. Também foi um aprendizado muito grande essa troca, essa conversa. Eu acho que é isso, pra gente divulgar ao máximo sobre o cinema brasileiro, que vale insistir nessa arte. E continue fazendo cineclube e apostando na Show. arte, com esses filmes raros, né? Que você ainda trabalha, que você ainda divulga. Obrigada. Obrigada. Muito Obrigada. Eu que agradeço, quero convidar vocês lá para conhecer lá o Estação, Net de Cinema, o Botafogo e o Net Rio. Tem todo dia um evento lá, um filme diferente. Quem gosta de cinema é um parque de diversões. Você encontra cineastas, você encontra atores, você encontra pessoal que faz cinema, pessoal que ama cinema. Eu estou trabalhando lá, então convido vocês lá a conhecer e ver os filmes. E quando tiver algum filme meu, também vou chamar vocês para ir lá assistir. Pode chamar que nós vamos. Vamos sim. Valeu, Obrigada. show. E obrigada a você que assistiu a gente até agora. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, mandar para os seus amigos cinéfilos e aquele amigo que está começando a gravar filmes e está precisando ouvir o que o Cavi falou aqui com a gente. Foi uma aula. Foi Que uma aula. realmente uma aula. E é isso. Obrigada, gente. pessoal. Não deixe de seguir o Godot Podcast, né, do Instagram. Seguir o Cavi Borges também. A gente vai colocar aí na rede social dele. E é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigada.